Irmãos, muito bem-vindos a este vídeo. Hoje eu vou explicar para vocês, de uma forma bem fácil de entender, o que é essa tal dessa nova era que vem sido tão falada ultimamente e como ela se relaciona com outros conceitos espiritualistas, tais como data limite, ascensão planetária, quinta dimensão, despertar espiritual e seres estelares. Sintonizou? Então, por amor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Para entender esse conceito de nova era, despertar espiritual, você precisa, antes de tudo, ser uma pessoa espiritualista. Vamos explicar. Pensem em uma pessoa materialista, não como aquela pessoa que acumula bens materiais e não frequenta nenhuma igreja, não, mas sim como uma pessoa que só acredita, só valida naquilo que os olhos podem ver, ou seja, na matéria. E uma pessoa espiritualista, não como aquele monge budista que abandonou a vida em sociedade para viver isolado meditando, não, mas como uma pessoa que acredita no que está além do que os olhos podem ver, no que está além da matéria. Simples assim. O Sol, ao redor do qual orbitam todos os planetas do nosso sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e assim por diante, é apenas uma dentre bilhões de outras estrelas que existem na Via Láctea. E a Via Láctea, por sua vez, é apenas uma dentre trilhões de outras galáxias que existem no universo. Então você acha mesmo que nós, seres humanos, imperfeitos por natureza, seríamos o único tipo de consciência existente nesse universo infinito? Já parou para pensar nisso? A nova era corresponde à transição da era de peixes para a era de aquário. As eras cósmicas são um conceito tanto astronômico quanto astrológico e elas são determinadas em função da obliquidade do eixo do planeta em conjunto com as constelações zodiacais. Resumindo, a cada 2160 anos, o Sol passa a nascer de frente para a constelação de um determinado signo, que corresponde à sua era. Pela astrologia, nós somos regidos por 12 arquétipos, que correspondem aos signos do zodíaco. E nós já compreendemos que estamos todos interligados. Logo, se um determinado arquétipo exerce influência sobre nós enquanto seres individuais, ele exerce influência também sobre todo o planeta, regendo o inconsciente coletivo da humanidade. Cada uma dessas regências marca uma época importante regida pelo arquétipo correspondente. Bom, como eu já falei, a transição planetária corresponde à transição da era de peixes para a era de aquário. A era de peixes foi marcada pela vinda de Jesus Cristo. Então, antes da era de peixes, nós tínhamos, antes de Cristo, a era de Áries. Áries é um signo de fogo e nessa época a humanidade era uma verdadeira aberração, Antes de Cristo, a Roma pagã impunha a sua conquista de terras, as suas batalhas, através do sangue, da violência, subjugando, discriminando os judeus e as mulheres. Não havia nenhuma consciência espiritual, não havia nenhum conceito fraternal. A era de peixes foi marcada pela vinda de Jesus Cristo e do cristianismo. E os principais símbolos da era de peixes são justamente a água e o peixe. Só um parênteses. Se cada era dura, em média, 2160 anos, e se a era de peixes foi marcada pela vinda de Cristo, e nós estamos em 2020, percebe que, de fato, nós estamos de cara aí com a chegada de uma nova era? A era de peixes foi marcada pela vinda de Cristo e Cristo veio para anunciar a boa nova, a terra prometida, o paraíso terrestre, que seria como um presente de Deus
para a humanidade. Um mundo livre de sofrimento, livre de miséria, regido pelo amor incondicional, pela fraternidade, um mundo onde o ser prevalece sobre o ter. Mas, se a gente olhar historicamente aí para todo esse período desde a crucificação de Jesus, o que é que de fato a gente tem vivido? Nada a ver com isso que ele veio anunciar, não é verdade? O que nós temos vivido na realidade é uma verdadeira intolerância religiosa, diferenças de classe, acumulação de riquezas, pessoas pensando somente no ter, subjugando, explorando os menos favorecidos. Portanto, o que se espera da nova era é que ela corresponda ao retorno de Cristo, mas não em sua forma física, como ocorreu, no início da Era de Peixes, e sim o despertar da consciência crística dentro de cada um de nós, o que permitiria que nós realmente compreendêssemos a verdadeira essência por trás dos ensinamentos de Cristo, que é justamente o que vai permitir que a gente possa viver de fato o paraíso na Terra. Aquário é um signo de ar, ele fala sobre humanitarismo, sobre liberdade, desapego. A era de Aquário é muito aguardada por corresponder a uma era de uma maior consciência espiritual, regida pelos sentimentos de altruísmo, de colaboração, de reciprocidade, uma era mais afetiva, mais intuitiva, uma era onde nós saímos da consciência do ego, da consciência da individualidade e acessamos a consciência crística. As pessoas que acreditam nessa transição planetária sempre se pegaram perguntando: poxa, como é que tudo isso vai ser possível? Como? Como vai ser possível as pessoas despertarem para essa consciência crística em uma sociedade ainda tão verticalizada, orientada pelo capitalismo, pelo consumo, pela diferença social? Como? Teria que acontecer algo muito drástico, muito catastrófico para permitir o colapso dessa estrutura existente atualmente, para que aí sim possa surgir essa nova consciência, Talvez uma inversão na polaridade do eixo da Terra, o que poderia desencadear uma nova era glacial, não sei. Talvez o choque do planeta com um asteroide, com um meteoro, algo como ocorreu na época dos dinossauros. Só que se essas catástrofes acontecessem para permitir essa transformação, não somente os seres humanos sofreriam, mas sim toda a natureza, os animais, sendo que nem consciência do ego eles possuem para precisar desse processo de transformação. Então é por isso que quando esse vírus surge, ele surge como uma possível resposta para essa pergunta do como tudo isso vai ser possível. Porque o vírus atua única e exclusivamente nos seres humanos, que é justamente quem precisa de tamanha revolução. Essa pandemia é um verdadeiro convite para que nós parássemos a nossa correria do dia a dia um pouco e voltássemos para dentro de nós mesmos e pudéssemos rever o rumo que as nossas vidas vinham tomando, rever nossos valores, nossos conceitos. Realmente é uma oportunidade em que muitas pessoas pararam para avaliar o valor que as experiências absolutas do ser têm em relação a essas experiências relativas do ter. Essa reflexão é muito maravilhosa. Vocês já pararam para pensar na simbologia da coroa? Até coroa esse vírus tem, Sugerindo talvez esse retorno do Cristo através do despertar da consciência crística dentro de nós. É claro que essa transição é um processo. A natureza, o universo não dão saltos, não é do dia para a noite, não é essa pandemia de forma isolada que vai permitir toda essa transformação, Na verdade, essa transformação ela vai se dando com o passar das gerações, de geração em geração, essa consciência crística vem se manifestando de uma forma muito mais evidente. Se a gente parar para olhar para as gerações anteriores, quantos avanços nós já fizemos
fizemos, né? Quantas pessoas já se tornaram vegetarianas, já abdicaram do consumo da carne de outros animais? As novas gerações têm muito mais abertura de mente para a inclusão de homossexuais, de outras religiões, de outra classe. O preconceito de raça vem diminuindo gradativamente de geração para geração, então é tudo um processo. Talvez a minha geração, a sua geração, realmente não viva completamente imerso na era de Aquário, mas à medida que essas gerações se reciclam, a gente vai acessando cada vez mais essa consciência crística no planeta Terra. Então agora vamos introduzir outros dois conceitos que são quinta dimensão e Sol central. O Sol que nos ilumina, ele é apenas um portal que nos une a um outro Sol, que é infinitamente maior que o nosso Sol, que é o chamado Sol central, ou então Alcione. Até antes de 2012, o nosso sistema solar estava orbitando em uma região no cosmo que não recebia aporte de luz vinda dessa estrela que é a Alcione, que é o Sol central. A partir de 2012, o nosso sistema solar começou a se alinhar com a Alcione, então nós passamos a receber um aporte de luz vinda do Sol central muito maior. É daí que advém uma série de teorias acerca de 2012, né, que na verdade era a transição da Era da Sombra para a Era da Luz. Sem esse aporte de luz vindo do Sol central, o nosso reino mineral, vegetal, nós seres humanos ficamos restritos, limitados a uma vibração densa de terceira dimensão, onde tudo é muito lento, muito limitado. Com esse aporte de luz vinda de Alcione, nós recebemos muita incidência de luz e isso faz com que o nosso planeta fique ressonando em frequências muito mais elevadas, o que nos permite acessar a chamada quinta dimensão, onde tudo ocorre de maneira muito mais rápida. É por isso que até a nossa percepção de tempo vem sido alterada, não é? Não dá a impressão de que realmente o dia tem durado menos tempo, que ele tem passado muito mais rápido. Isso se dá em função desse maior aporte de luz. Portanto, a quinta dimensão não é um lugar, não é um espaço físico, ela é um estado de espírito que corresponde a um nível de consciência humana mais alargado. Duas pessoas podem coabitar uma mesma casa, um mesmo espaço físico e vibrarem, uma em terceira dimensão e outra em quinta dimensão. Muitos seres encarnados aqui na Terra já ascenderam para a quinta dimensão, mas de maneira individual, isolada. Por exemplo, Jesus, Buda, Saint Germain. O que ocorre agora, no momento em que nós estamos passando, é que, além da transição para a Era de Aquário, para essa era de um maior nível de consciência espiritual, nós estamos também recebendo esse maior aporte do Sol central. Então, esses fatores proporcionam, facilitam esse despertar para a quinta dimensão a nível coletivo, é um despertar em massa. E o despertar espiritual, que é muito falado por aí, na verdade é justamente isso, é esse despertar para essa consciência crística, despertar para as experiências do ser. Outro fato que corrobora para que muitos acreditem que esse vírus é a resposta é a tal data limite, a profecia de Chico Xavier, de 20/7/2019. Eu vou ler na íntegra para vocês. Chico escreveu: por ocasião da chegada do homem na Lua, em 20 de julho de 1969, acontecera uma reunião com as potências celestes de nosso sistema solar para verificar o avanço da sociedade terrena. Decidiram, pois, conceder à humanidade um prazo de 50 anos para evoluírem moralmente e conviverem em paz sem deflagrarem a Terceira Guerra Mundial. Então, se nós somarmos 50 anos à data em que o homem pisou na Lua, nós temos justamente 20 de julho de 2019, que é a data limite que foi muito comentada no ano passado, né? Continuando, Chico escreveu:
Se evoluírem moralmente e conviverem em paz até esta data limite sem deflagrarem a Terceira Guerra Mundial, a humanidade estará então pronta para entrar em uma nova era de sua existência. E feitos magníficos serão verificados por toda parte. Inclusive, nossos irmãos de outros planetas estarão autorizados expressamente a se apresentarem pública e oficialmente para os habitantes da Terra. Bom, então, se nós passamos por essa data limite de 20/7/2019 sem deflagrar a Terceira Guerra Mundial, então nós estamos aptos a ingressarem nessa nova era e acessar esse contato com os nossos irmãos estelares. E é aqui que eu introduzo mais esse conceito, que é o conceito dos seres estelares. Seres estelares são consciências provenientes de outros sistemas solares que já se encontram em um maior nível de consciência espiritual. São os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos, entre outros. Com esse alinhamento do nosso planeta ao Sol central, esse maior aporte de luz cria uma condição vibratória que dá permissão para que esses seres que se encontram num nível de iluminação maior que o nosso se aproximem de nós. Isso cria condição, ressonância vibratória para que eles possam nos auxiliar neste processo de transição. Os seres estelares são como nossos irmãos mais velhos, que por já terem passado por esse processo de ascensão, eles têm condições de nos auxiliarem. Eles já estão atuando fortemente sobre o nosso planeta e sobre nós, quer a gente os enxergue ou não. E gradativamente eles vão nos ceder alta tecnologia, a tecnologia estelar, para nós construirmos de fato a nova Terra, de acordo com o nosso merecimento e a nossa evolução. É por isso que o número de avistamentos, de OVNIs, esses barulhos que muitas pessoas vêm ouvindo no céu, né, tem se tornado cada vez mais numerosos. Passar por este processo de ascensão planetária não é necessariamente agradável. Realmente pode ser desafiador fazer essa revisão de crenças e valores, desapegar de algumas questões relacionadas ao ego, à nossa individualidade, mas a ascensão é inevitável e ela é linda também. E a forma mais harmônica de passar por este processo é não resistir, é se render, é se entregar. A quinta dimensão já é realidade, ela já está disponível, basta acessá-la. Gratidão!